Olá, bem-vindo ao nosso Hope, toda segunda-feira, meio-dia, uma palavra de Deus para abençoar a sua semana, uma palavra de Deus para inspirar você, uma palavra de Deus para te conectar com as realidades celestiais. E antes da gente começar a próxima palavra, te encorajo a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo, a enviar para alguém, principalmente a enviar para alguém nos grupos do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos, para abençoar alguém também. Hoje em dia é tão fácil compartilhar a palavra de Deus, é um link. É você clicar em um botão e você consegue compartilhar, então eu te encorajo a fazer isso. E hoje eu quero falar com você sobre algo que está lá em Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. E antes de começarmos a leitura, também quero te encorajar a não se distrair. São apenas 10 minutos, 15 minutos, algo que pode mudar a sua vida. Nós acreditamos que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é como outra palavra. O livro não é como outro livro, mas ele é vivo, ele é poderoso, ele pode transformar destinos, pode mudar histórias. Então não se distrai nesse momento. Não pegue esse momento como sendo um momento qualquer, mas quero te desafiar a abrir os seus ouvidos, a se concentrar, a abrir o seu coração para aquilo que Deus pode liberar sobre a sua vida. Amém? Êxodo, capítulo 4, versículo 1, que diz: Então Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir, e disserem: O Senhor não apareceu para você? Somente esse versículo. Meu irmão, minha irmã, aqui onde nós estamos em Êxodo, Deus tinha acabado de aparecer para Moisés na sarça ardente. Ele já havia fugido do Egito, já tinha sido criado como um príncipe, como um herdeiro, um homem cursado nas mais altas ciências da época, nas maiores faculdades da potência que era o Egito da época, um homem bem letrado, um homem bem cursado, agora havia fugido para o deserto, agora estava pastoreando o gado do seu sogro, ou seja, um homem que havia perdido tudo, que vivia em fuga, um homem que era procurado, um homem que não tinha nada. De repente Deus aparece para ele na sarça ardente, eles deparam aquela cena e Deus fala: Eu te escolhi e eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho ouvido o sofrimento do meu povo e quero que você vá até o faraó e diga a ele que eu vou libertar o meu povo. Deus fala para Moisés a sarça ardente. Então Moisés fala: E se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não apareceu para você? Isso é Moisés falando. Moisés, a quem a Bíblia fala que nunca mais outro profeta como ele se levantou na terra, a quem o Senhor tratou face a face. Moisés, amigo de Deus. E se eles não acreditarem em mim? Meu irmão, o se é a linguagem da dúvida. O se é a linguagem da ansiedade. O se é sinal de preocupação. O se, ele imagina tantas possibilidades, tantos cenários. O se, ele projeta um mundo que não existe, percebe? Quantas vezes, diante de um sonho, diante de um ministério que Deus confiou, diante de um sonho que Deus colocou no seu coração, diante de um projeto, diante de um negócio, você começa a projetar: e se der errado? E se eu não conseguir? E se eu não tiver o recurso? E se eu não tiver a habilidade? E se eu não tiver as qualidades necessárias, as virtudes necessárias? E se acontecer aquilo? E se tal pessoa me frustrar? E se tal decepção acontecer? O se, a linguagem da dúvida, ela projeta na sua mente um mundo de possibilidades. Então, perceba que da sarça ardente, no capítulo 3, Deus fala para Moisés aquilo que vai acontecer. Olha, eu vou te levar até o Egito novamente e eu vou libertar o meu povo com mão forte. E eu ouvi o clamor deles, é o meu povo, eu separei eles através de você. O meu poder em você vai libertar eles. A reação de Moisés é: e se eles não acreditarem em mim, se eles não quiserem ouvir o que eu vou falar? E se eles disserem: você não teve um encontro real com Deus? O se te deixa ansioso, porque projeta inúmeros cenários que podem acontecer.
Mas o problema é que a dúvida te desvia daquilo que Deus falou que vai acontecer. O se, e se eles fizerem, e se eles disserem, e se eles pensarem, projeta um mundo que pode acontecer, te desvia de uma verdade que Deus falou do que vai acontecer. Deus havia dito para Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Moisés, eu tenho visto o sofrimento que os egípcios têm colocado em cima do meu povo, eu tenho visto o fardo, eu tenho visto o sofrimento, eu tenho visto a crueldade com que eles têm sido tratados, eu tenho visto e eu agora te chamo para ir até o Egito libertá-los. É isso que vai acontecer. Mas o se te projeta no mundo que pode acontecer. São dois mundos diferentes. Algo que pode acontecer e aquilo que Deus falou que vai acontecer. A nossa mente natural, a nossa mente racional, o nosso modo de enxergar o mundo, o nosso modo de enxergar como as coisas são, muitas vezes nos trazem para cá tudo aquilo que pode dar errado, tudo aquilo que vai dar errado, tudo aquilo que eu não tenho, tudo aquilo que eu não posso, tudo aquilo que eu não conheço, tudo aquilo que eu não alcanço. E quanto mais nós estamos enraizados aqui no si, na dúvida, na ansiedade, mais nos distanciamos daquilo que Deus falou que vai acontecer. Deus sabia exatamente quem Moisés era. Deus sabia que Moisés, sozinho, não era páreo para o exército egípcio. Deus sabia que Moisés não tinha a linguagem necessária, não tinha a articulação necessária. Moisés não tinha um exército, Moisés não tinha poder bélico, Moisés não tinha recurso, Moisés não tinha nada. Então Deus sabia muito bem que Moisés não podia mesmo. Mas quando Deus comissiona alguém, Deus não comissiona alguém na força do próprio braço. Deus não fala, Moisés, eu estou contando com você porque você tem o dinheiro, porque você tem a capacidade, porque você tem uma rede de conexões. Não. Moisés, eu te escolhi, mas você não vai na sua força, você vai na minha autoridade. Por isso que Deus fala, Moisés, diante dos egípcios, fala, Deus de Abraão me enviou. Quando você se apresentar ao povo hebreu, fala, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou. Porque Moisés, você não vai no seu nome, você vai imbuído da minha autoridade, da autoridade celestial que eu te confiei. Quando Deus comissiona Moisés, por que não pode dar errado? Por que Deus não fala, olha Moisés, se isso acontecer, vamos ter que ir para um plano B, se eles não ouvirem, se acontecer, Moisés, já aconteceu. Você vai libertar o povo. Já digo de antemão, o faraó não vai te libertar porque eu endureci o coração dele, porque eu vou liberar o meu povo com mão forte, eu vou enviar as pragas, as 10 pragas, escuridão, rã, transforma água em sangue, chuva de pedra, peste, piolhos, até a praga final, que vai ser a morte do primogênito, a Páscoa, a criação da Páscoa. Eu já sei o que vai acontecer, Moisés, eu sou o Senhor do tempo. Não fique tão apegado ao se isso ou se aquilo. As inúmeras possibilidades de darem errado. Não se apega àquilo que pode acontecer. Se apega àquilo que vai acontecer. Aquilo que Deus disse que vai acontecer. Há uma batalha acontecendo na nossa mente. Há uma batalha acontecendo na sua mente nesse exato momento. Sabe por quê? Porque nós temos que ter cuidado com aquilo que pensamos. Porque aquilo que pensamos forma aquilo que falamos. Aquilo que falamos forma aquilo que fazemos. Aquilo que fazemos forma o nosso caráter. O nosso caráter aponta para o nosso destino. Ou seja, aquilo que pensamos eventualmente se torna aquilo que fazemos. Aquilo que fazemos eventualmente se torna o nosso destino. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, leve os seus pensamentos cativos a Cristo. Por quê? Porque nossos pensamentos, nós sempre caminhamos em direção aos nossos pensamentos mais fortes. Aquilo que você pensa demais. Onde estão os seus amores? Onde está a sua afeição? Aquilo que você pensa demais é aquilo que você vai se tornar. Se você duvida demais, você não vai agir. Se você tem medo demais, você não vai caminhar. Se você tem medo demais, você vai ficar paralisado. Então você tem que levar os seus pensamentos cativos a Cristo. E falar, não vou ficar pegado no si.
Não vou ficar apegado naquilo que pode dar errado, mas vou me apegar naquilo que Deus falou que vai acontecer. Os ministérios ou o ministério para o qual Deus te chamou. Casais que sonham em ter filhos, mas têm medo de não conseguir prover. Pessoas que sonham em começar o ministério, se sentem vocacionados ao ministério pastoral, ou então ao ensino, ou então quer abrir um GC na sua casa, ou então quer servir na diaconia, mas se sentem incapazes, se sentem pouco merecedores, se sentem distantes. E se der errado? E se eu não for bom o suficiente? E se eu ouvir errado de Deus? Não se pegue no mundo da dúvida do si, dos cenários que podem dar errado. Se apegue àquilo que Deus falou que vai acontecer. Eleve os seus pensamentos a Cristo. Torne os seus pensamentos cativos de Cristo, se apegando à palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Não viva no mundo da dúvida mais. Perceba, você pode falar, pastor, mas Tomé duvidou. Quando Jesus ressuscitou, Tomé falou, eu só vou crer que ele ressuscitou se eu colocar o meu dedo nas suas feridas, se eu ver com meus próprios olhos. Tomé duvidou. E é verdade, Tomé duvidou. Eu não estou demonizando a dúvida, não estou dizendo que você não pode duvidar. Você pode ter momentos de dúvida, o que você não pode é ter uma vida de dúvidas. Tem pessoas que estão há anos com a mesma dúvida, paralisados no mesmo lugar. Pessoas que poderiam estar já fazendo um seminário, podendo fazer o carisma, podendo estar abrindo GCs, pessoas que podiam já estar servindo no ministério, mas não estão, porque já fazem anos que elas carregam a mesma dúvida. E se eu não conseguir, e se eu falhar, e se eu fracassar? É permitido ter dúvidas. Momentos de dúvidas é até saudável, porque na dúvida você conhece mais, na dúvida você se aprofunda mais em Deus, na dúvida você procura mais na palavra de Deus, na dúvida você tem mais intimidade com Deus. Então é bom ter dúvidas, não esmague as suas dúvidas, não esconda as suas dúvidas, tenha dúvidas, mas não tenha uma vida inteira com a mesma dúvida, não tenha uma vida inteira, anos se passando, e você se perguntando, e se eles não me ouvirem? E se der errado? E se eles disserem que o Senhor não apareceu para mim? Meu irmão, um momento de dúvida é saudável, mas uma vida de dúvida não é frutífera. Perceba que Moisés, nesse capítulo 4, versículo 1, ele expõe uma dúvida a Deus. Deus responde a Moisés, e eles caminham em direção à libertação do povo. Moisés não fica preso a essa dúvida para sempre. É um momento de dúvida que ele expõe a Deus, ele abre o seu coração a Deus, Deus responde. A resposta de Deus, meu irmão, perceba que não é o suficiente. Deus responde a Moisés, o que você tem na sua mão? E Moisés fala, eu tenho um cajado. E Deus fala, então tá bom, é isso então, Moisés. Use isso. Significando o quê, Moisés? Se você tem um cajado, eu vou usar o cajado. Se você tem uma pedra, eu vou usar a pedra. Se você não tem nada, eu não vou usar nada, porque para mim tanto faz, Moisés. O importante é a autoridade que você carrega, porque eu te comissionei. O Senhor disse a Moisés. Comece com aquilo que você tem, mas não fique preso na dúvida. Se você tem alguma dúvida hoje, que aflige o seu coração daquilo que Deus te chamou, seja sincero. Se coloque diante de Deus nesse momento. Se desconecte um pouco do mundo que te cerca, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e fale, Deus, eu tenho dúvida quanto ao meu chamado. Deus, eu tenho dúvida quanto ao meu ministério, eu tenho dúvida quanto ao meu propósito. Eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não ouvi certo, eu acho que não é para mim, porque a minha família é assim, minha família é assado. Os meus pais dizem que não, os meus avós dizem que não, meus irmãos dizem que não. Derrame o seu coração diante de Deus nesse momento, como o próprio Moisés fez. Espere por um momento, ouça o que Deus vai te falar e pegue aquilo que Deus te falar como sendo suficiente. O que era o cajado de Moisés, senão um pedaço de pau? Não era mágico, não era nada. Aquilo que Deus te deu é aquilo que Deus vai usar.
Creia. Não se apegue tanto àquilo que pode ser, mas se apegue àquilo que Deus falou que vai ser. Caminhe a partir disso. Uma vida de milagres, uma vida de propósito, uma vida de significado, uma vida rendida a Deus. Está enraizada, não naquilo que pode acontecer, mas naquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Creia nessa promessa, em nome de Jesus. Não tem problema em ter dúvidas, mas há problema quando somos paralisados por uma vida de dúvida. Creia, em nome de Jesus. Se essa palavra te abençoou, se essa palavra te edificou, de novo, quero te encorajar a mandar para alguém. Eu creio que Deus chama muitas pessoas, eu creio que o Espírito Santo de Deus paira sobre a terra. Eu creio que Deus sonda os corações e Ele tem chamado pessoas para o ministério, tem chamado pessoas para abrir GCs em sua casa, tem chamado pessoas para servir na igreja. Mas muitas estão paralisadas porque estão na dúvida. Que essa palavra possa destravar uma nova fase na sua vida, ministerial, de intimidade com Deus, servindo a Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma semana extraordinária, uma semana cheia de Deus e nos vemos na próxima segunda-feira.